Então, pessoal, Mike aqui de novo, dando continuidade ao nosso estudo Lições de Éfeso, uma igreja caída. E hoje nós queremos ver o impacto do derramar do Espírito Santo, levando em conta essa, se eu posso chamar de revelação que Paulo teve, onde eu avalio e digo que o Espírito Santo falou com ele a respeito do ministério de Jesus. Porque aqui, em Éfeso, como em nenhum outro lugar, a sua ministração, o modus operandi de Paulo, agora está aparecendo como a maneira que o próprio Jesus ministrava. E eu creio que o Espírito Santo, conforme eu falei, mostrou que o Apolo preparou o caminho, Paulo teve 12 discípulos e ele conduz a missão como missão, não como coisas que acontecem esporadicamente. E sim, agora ele propositadamente, ele ministra cura, ele ministra libertação e acontece também todo quebrantamento na cidade, confissão, etc, etc. Isso gerou um impacto na cidade, conforme eu mencionei. Um homem chamado Demétrio, ele era presidente do sindicato dos artífices. Esses artífices faziam nichos, né, que era como se fosse a moradia da deusa Diana. E eles faziam culto a isso. Esses nichos eram levados para as casas. Então, em toda a cidade de Éfeso, se você pensar em, vamos dizer, 250 mil habitantes, famílias de 5, tá? Famílias só de 5. Você está com 50 mil famílias. Vamos dizer em torno de 40 a 50 mil famílias, unidades familiares em Éfeso. A grande maioria dessas unidades familiares tem um nicho de Diana. Você tem essa profissão que agora está dependendo da adoração profana. Eu digo, nós iríamos dizer profana para dizer idolatria, a adoração dada a essa deusa chamada Diana. E pessoas vêm várias vezes ao ano para essa cidade, como se fosse uma romaria, tá? Para essa cidade em relação a prestar culto a essa Diana e aprender com os médiuns do sistema sacerdotal para essa deusa. E eles estão vendo que há tal impacto com essa expressão do reino de Deus, com essa manifestação do reino de Deus, que eles vão perder não somente a sua profissão, como eles estão com medo da grande Diana cair em desfâmia, cair o crédito dela perante as pessoas, tá? Perante não somente a cidade, como também a região e o mundo inteiro. Com isso, lógico, eles vão perder a sua profissão. Então, houve tal impacto com essa manifestação. Lembra que eu li assim e não de outra forma, assim e não de outro modo? E com isso eu estou querendo mostrar que quando o ministério de Paulo parecia mais como o ministério de Jesus, a eficácia era muito maior. Ao ponto que, além da cidade de Éfeso, outras 6 cidades que ficam numa via comercial, como se fosse um anel, conectando as cidades, as outras cidades de Apocalipse 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, todas essas cidades fazem parte da Ásia Menor. E a palavra diz que no espaço de 2 anos que Paulo estava lá, alcançou toda a Ásia Menor. Vamos comparar. Porque Paulo resolveu ficar lá em Corinto.
na direção do Espírito Santo ou não, ele ficou em Corinto 1 ano e meio e não teve tal impacto. Eu estou falando sobre isso porque eu sou uma pessoa que pensa em estratégias. Eu quero saber o que é mais eficaz, porque eu quero ver o melhor e maior fruto possível, né, de todo o trabalho. E eu estou observando que quando Paulo recebeu a revelação que ele recebeu durante o seu voto, ele volta para Éfeso, tem uma reação a isso muito maior do que em qualquer outro lugar. A Ásia Menor, nós estamos falando agora de milhões de pessoas, num espaço de 2 anos, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem YouTube, todos receberam o Evangelho. Pelo menos ouviram, num espaço de 2 anos. Isso por quê? Por causa da obra do Espírito Santo, fazer discípulos, e aí tem essa multiplicação, como em nenhum outro lugar. Eu creio que essa é a estratégia do Senhor. E quando se fala, então, do impacto desse mover, deixa eu só mostrar uma coisa interessante. Porque dos livros que nós temos, ou cartas, então, por causa daquilo que acontece em Atos 19, em Éfeso, se escreve a carta aos Efésios. Uma carta que, quando você compara uma carta à outra, a carta aqui é bem branda. Não tem como a Gálatas uma palavra de exortação, ou aos Coríntios uma palavra de exortação tão forte. Aí a gente precisa entender que também Colossenses faz parte, tá, desse mover. Esse mover teria chegado a Colosso justamente nos dias que Paulo estava lá. Além disso, 1 e 2 Timóteo, porque depois que Paulo saiu, Timóteo foi enviado para lá para ser pastor em Éfeso. Depois disso, as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. João, depois que ele saiu de Patmos, vai para Éfeso e ele ajuda a igreja em Éfeso a evangelizar toda a região e além. Então, 1ª, 2ª e 3ª João também tem a ver com Éfeso. E aí nós temos Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse, fala assim, versículo 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Apocalipse, o livro de Apocalipse, foi escrito por causa do derramar que houve em Éfeso. Isso para mim é significante. Eu creio que isso é preservado para nós, para a gente poder avaliar e perguntar como que foi isso. Porque aí nós estamos vendo uma ponte, nós estamos vendo aquilo que Jesus passou para os seus discípulos diretos, aí eles deram continuidade à missão para a qual Jesus os comissionou. Escolhi bem as minhas palavras. Eles deram continuidade à missão para a qual Jesus os comissionou. Jesus começou e ele estabeleceu o padrão da missão, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele estabelece o padrão da missão e ele comissiona os discípulos para fazerem a mesma coisa. Quando ele fala fazer discípulos, é lógico que ele está envolvendo os discípulos, os apóstolos, naquela época, os 11 com quem ele está falando. Ele está dizendo, o que eu passei para vocês é o que eu quero que vocês façam, e vocês vão fazer então, por sua vez, discípulos, como eu fiz de vocês, vocês vão fazer discípulos. Agora, quem é o padrão? Pedro? Tiago? João? É lógico que não. O padrão é estabelecido por Jesus o Messias.
A gente vai voltar a isso, mas eu só faço esse comentário porque nós temos isso na vida dos discípulos e é óbvio que eles não pensam em outra coisa. Para eles o normal vai ser dar continuidade à missão que Jesus estabeleceu como padrão. Agora o Paulo não, ele é inserido em tudo isso, anos depois. E Paulo, como eu comentei, eu creio que ele foi aprendendo com o Espírito Santo. Na primeira viagem, segunda viagem, agora na terceira viagem, depois de um tempo de busca, um tempo que ele disse, eu tenho que ficar parado porque eu não sei mais o que fazer. Ele volta para Éfeso e acontece coisas inéditas para ele. E eu vou falar, foi tão impactante esse fato que na história Éfeso se torna um centro do cristianismo. Como Jerusalém, Antioquia, também Éfeso. Creio que muito foi por causa do Timóteo, João depois, que trabalhou com os santos em Éfeso e queria evangelizar, dar continuidade a isso. Mas o que nós observamos é que o que aconteceu em Éfeso foi singular e foi muito além daquilo que Paulo tinha experimentado na primeira e na segunda viagem. Foi tão marcante que quando Jesus fala com a igreja em Éfeso, que é a primeira palavra profética para a igreja do Senhor, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, quando foi escrita essa carta, ditada essa carta da parte de Jesus, a igreja em Éfeso não está mais vivendo isso. Tanto é que ele fala, tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. E ele fala, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? E lembra que ele não fala, volta ao teu primeiro amor. Quer voltar ao amor que você tinha, que eu considero primeiro, aquela paixão, o que eu gosto, quero lembrar, quero até nutrir, é quando você fazia as primeiras obras. Quais foram as primeiras obras em Éfeso? Estabelecer muito bem um novo nascimento, vida digna do Evangelho. E depois, o poder do Espírito Santo para dar continuidade à missão do Messias. E eles tinham caído disso. Eu faço essa observação, porque muitas vezes nós lemos essa passagem e pensamos, não, nós temos que voltar ao nosso primeiro amor, aquela emoção, aquela paixão que a gente sentia, eu quero esse sentimento de novo, eu quero essas emoções de novo, eu quero reencontrar tudo isso. E Jesus está dizendo, você quer isso? Eu estou falando quando você me obedecia, porque quem me ama obedece os meus mandamentos, e eu falei para vocês, pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, expulsai demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Quando você obedecia os meus mandamentos, quando você obedecia o que eu, como seu mestre, te mandei a fazer, aí eu reconhecia isso como amor, o seu primeiro amor. E você fazia isso porque você me amava.
Cadê esse amor hoje? Por quê? Por que que abandonou? Como é que abandonou o primeiro amor? Abandonou as primeiras obras. Nisso eu gostaria de avaliar com você algumas coisas em relação ao próprio ministério de Jesus. E nós vamos ver no próximo vídeo quais são essas bases. Porque é dessas bases que a igreja em Éfeso tinha caído. Até a próxima.